Bom, gente, depois da mesa com o professor Pondé, que trouxe tantos assuntos que deixam a gente muito ansiosas, a gente vai falar agora sobre um tema que deveria constar nos currículos escolares para deixar a gente menos ansiosa: educação financeira. Né? Um tema que, uma mesa que o Itaú Personalité traz para a gente. Eu fico muito contente em receber aqui, primeiro, Ana Oliva Bolonha. Ana é presidente da Astra e da Japi, formada em administração de empresas, natural de Jundiaí, no interior, e assumiu as rédeas do processo de sucessão do seu avô, Francisco Oliva, e criou um grupo de empresas a partir de uma marcenaria fundada em 77. Ai, que linda. Senta aqui. Senta aqui. Não, a gente está em casa, está todo mundo amiguinho. Ana Leone, foi superintendente da Ambima, é uma das principais referências do mercado financeiro, executiva desse mercado com 25 anos de experiência, se dedica a compreender e compartilhar a influência dos aspectos emocionais e comportamentais nos projetos financeiros. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Ah, que coisa boa. Bom, Ana do céu, esse tema para mim é um tema mais difícil. Eu tenho que assumir isso. E por isso que eu casei com o meu diretor financeiro, que foi para uma saída. Foi uma saída que eu arranjei. Mas eu quis muito que você viesse porque eu assisto você, leio você. Então, para quem não conhece, a Ana tem um podcast. Conta um pouco do teu podcast. Um podcast que chama Pode Isso Meninas, na CBN. Eu também sou comentarista da CBN 2 vezes por semana, com um quadro no mesmo nome. Sou também colunista do Valor Invest, toda sexta-feira tem coluna nova. E eu procuro sempre trazer coisas do cotidiano, moda, eu adoro moda, meninas, sobre o dia a dia, mas sempre com uma pauta de comportamento, com o objetivo de desmistificar esse assunto, principalmente para as mulheres. É isso mesmo. E você fala, eu vi uma parte, né, do teu conteúdo onde você fala que a vida financeira não é um lugar onde você chega, mas é um lugar onde você tem que permanecer cuidando, que é um pouco o que falam de você fazer ginástica, de você cuidar da sua saúde, né, que o Fábio Porchat até fala, o problema da ginástica é que você tem que fazer todo dia. E a vida financeira também é assim. Então, eu começo te perguntando por que ainda é tão difícil para as mulheres, ou para a maior parte das mulheres, ter esse contato íntimo com a vida, com a própria vida financeira. Né? E a gente está falando aqui de mulheres, às vezes como eu, que sou uma empreendedora, uma empresária, eu faço essa parte, mas com dificuldade. Por que você acha que a gente enxerga dessa forma e como é que desmistifica isso? Bom, primeira coisa é que o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro é puramente emocional, seja ela de consumo, seja ela de trabalho. A gente aprende a trabalhar, a gente aprende a ganhar dinheiro, mas a gente não aprende a cuidar do dinheiro. E o dinheiro é a recompensa monetária pelo nosso trabalho. E a gente não valoriza o dinheiro porque a gente acredita que ele é algo à parte daquilo que a gente constrói. Só que, no fundo, é o que a gente constrói, é o resultado do que a gente constrói. Então, eu costumo dizer que, se a gente não tem tempo para cuidar do dinheiro, a gente vai ter que trabalhar o resto da vida e não poder trabalhar até o resto da vida. Porque há uma diferença entre o precisar trabalhar e o querer trabalhar. E o conceito, acho que é mais difícil para as mulheres por uma série de razões. Primeiro, que nós entramos no mercado de trabalho de uma forma mais tardia. Eu escrevi uma coluna, gente, não sei quem de vocês aqui está passando frio, mas uma das coisas que, no mundo corporativo, é a maior briga é a temperatura do ar-condicionado. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar, porque também eu tenho uma coluna semanal, imagina só o quanto de conteúdo eu tenho que produzir para tanta coisa. E aí eu fui pesquisar que o ambiente de trabalho ele é definido por uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que define a altura da mesa, a ergonomia da cadeira, o distanciamento mínimo das pessoas e a temperatura do ar-condicionado, que, segundo essa norma, nos ambientes corporativos tem que ser de 21 a 23 graus.
E para a temperatura do corpo da mulher, o mais adequado é de 24 a 25 graus. Só que essa norma ela foi criada em 1978, quando só 8% de mulheres ocupavam o mercado corporativo. Então, isso mostra que a gente sempre teve um espaço menor no mercado de trabalho, a gente sempre empreendeu muito mais por necessidade do que por vontade, historicamente, e principalmente no Brasil. Então, a gente não aprendeu a cuidar do dinheiro e a gente delegou isso sempre para o homem mais próximo, seja para o marido, para o pai, para o namorado. Até 1960, se eu não me engano, as mulheres precisavam de autorização do marido para abrir conta no banco. Então, isso mostra que tem um traço cultural importante, uma influência cultural e outras tantas, que faz com que a mulher tenha mais dificuldade de lidar com o dinheiro. Porque a gente começou a aprender há pouco tempo, né? Eu escuto muitas mulheres, e eu mesma já me peguei falando, não, mas eu faço isso por amor. Por que é que a gente tem dificuldade em falar, a gente faz isso para ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro fica sempre um tema estranho, esquisito, como se não fosse tão bom, não é? É um tabu, né? Um tabu, né? Eu já escutei de pessoas, nossa, mas Alice pensa em ganhar dinheiro. E aí parece, você fala, eu trabalho e ganho dinheiro, e gosto de ganhar dinheiro. Mas não parece que não é bonito falar sobre isso, né? Então, tem uma explicação. A gente começou há muito menos tempo, e mais por necessidade do que por cultura. E a gente era mesmo, né, legalmente, a gente mal podia administrar o dinheiro e a dependência era maior. Mas acho que hoje é muito diferente. E aí entramos, então, naquele traço ainda social da cultura que nos traz até aqui. E um outro elemento naturalmente, fomos condicionadas a se desinteressar por um pilar que é tão importante na nossa vida. Bom, e aí a gente tem aqui do meu lado a Ana Olivia Bolonha, que é uma empresária que lida muito bem com dinheiro, lida bem com esse fator financeiro. Já vi a Ana em reuniões de diretoria falando é isso mesmo, como tem que ser, e falar de dinheiro de uma maneira muito tranquila e natural. Só que, Ana, você também é uma triatleta, né? E aí eu juntei essas duas figuras femininas, porque eu achei que tinha muita sinergia entre você ser atleta, com você ter essa cabeça também muito voltada para esse lado financeiro. O que você acha que tem em comum no que a gente está conversando? Primeira coisa que eu falo, eu costumo dizer assim, eu lido com o esporte como eu sempre lidei com tudo na minha vida. Então, assim, eu fui educada pelo... Assim, meu avô era aquela pessoa que não me dava presente de aniversário. Eu ganhava aplicação financeira. Então, começou pequenininha, e eu não me esqueço, eu estava na faculdade, eu lembro, e eu ganhei uma dessas aplicações financeiras. Eu fui educada desde pequena a cuidar do meu dinheiro e a aprender a poupar, aquela coisa dos custos de oportunidade, né? Você deixa de comprar hoje porque eu quero alguma coisa, e aí eu fui doutrinada a chegar, fazer, negociar e comprar aquilo à vista, com então, desconto. Então, você teve uma educação financeira dentro de casa? Desde cedo. Desde que quando é eu o que tinha, a gente tenta agora sei lá, que as escolas 10 têm. anos de idade, entendeu? Que é super legal o que a Ana está fazendo. Incluir nas escolas a educação financeira desde sempre, porque é uma coisa cultural. Antigamente, o homem era o provedor. Então, quem cuidava das contas da casa era o homem. Então, tem essa questão cultural, sim, mas eu costumo dizer que eu fui meio educada para ser homem. Então, eu lido as coisas meio de forma diferente. Mas a forma como eu lido com o esporte, a forma como eu lido em tudo na minha vida. Então, o cuidar do dinheiro, o que é? É disciplina. O esporte, o que é? É disciplina. É aquilo lá, é o dia após dia. É o degrau por degrau. O negócio vai tão natural que vai chegar uma hora que vai ser que nem escovar o dente. Você me falou uma coisa esse final de semana sobre esforço e disciplina. Muita gente fala para ela, não, mas você é triatleta porque você tem essa genética maravilhosa. E não, ela tem uma genética incrível, mas você disse que não é disciplina e esforço. Gente, a disciplina vence o talento. Isso é fato. Se você for talentoso e não for disciplinado, você não vai chegar em lugar nenhum. Principalmente, a Alice comentou, né, que eu fui triatleta, enfim, na verdade, eu fiz vários Ironmans na minha vida. Eu fui recordista brasileira do Ironman Brasil, do Amador. Fui várias vezes para o Mundial de Ironman no Havaí. E mesmo fazendo tudo que eu faço, tá? Não é que eu era só triatleta. Eu trabalhava. Só triatleta? Já... Não, mas isso é outra coisa. Só triatleta. Não, mas não é. Todo mundo pode ser, Alice. É isso que eu falo.
Qualquer um pode ser. Eu não era um espetáculo em correr maratona. Eu fui treinando, e me desafiando. E aquela coisa de você competir com você mesma. Mas qual que é o segredo? Até eu li a crônica da Alice, acho que foi semana passada, né? E ela escrevendo que ela falava, não, as pessoas falavam que eu era esforçada e esperta. E falavam que a minha irmã era muito inteligente. E ela ficava ofendida com o esforçada. Eu falei, Alice, eu sou o oposto. Eu ficava louca da vida quando as pessoas falavam, a Aninha ganhou o Ironman, o pessoal me chama de Aninha. A Aninha ganhou o Ironman? Porque ela tem genética. Eu falei, tem a genética da disciplina. A Aninha está tomando alguma coisa. Eu falei, tô tomando fumaça de caminhão na cara, na estrada, tomando chuva, tomando sol, tomando tudo isso que vocês podem imaginar. Tombos na estrada, várias cicatrizes. Mas é isso, eu acho que a questão da educação financeira é uma questão de planejamento, estratégia e disciplina. E aí a gente não pode dizer que a mulher é menos disciplinada que o homem. Isso também virou um mito, né? Como é que a gente lida com esse mito? Mas a mulher, o homem é mais para o financeiro. A gente teve aqui ontem, até você não estava, a Guilene, que ela é o operação e o financeiro. A operação e o financeiro, e o marido dela é o criativo e a pessoa de design. Então, assim, não é que existe algum estudo que diz que o homem é mais disciplinado e tem mais... Não, até porque esse também é um outro mito, né? De achar que só as pessoas que têm facilidade com exatas são pessoas que vão se dar bem financeiramente. E não é verdade. Se fosse assim, todos os matemáticos, engenheiros e até as pessoas que trabalham no mercado financeiro deteriam toda a fortuna do planeta. Então, não é assim. Como eu falei no começo, a gente está falando de uma relação puramente emocional. Por que ela é emocional? Porque o dinheiro, como eu disse, ele é o resultado daquilo que a gente produz. Então, é o resultado dos nossos fracassos, dos nossos acertos, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças. Então, quando uma pessoa investe e ela vê que aquele investimento não atendeu à expectativa dela, seja por uma condição de contexto, seja por cenário, ou seja por uma inadequação daquele produto ao objetivo que ela tinha, ela não está só chateada porque ela perdeu alguns reais, ela está chateada porque ela perdeu a possibilidade de fazer uma viagem mais legal, de proporcionar o estudo para os filhos. A gente vê muitas pessoas que imputam ao dinheiro assim, os seus maiores insucessos, mas, na verdade, ele é só um reflexo daquilo. Então, o que a Ana traz, a disciplina, é pura verdade. Assim como você disse, né, que se a genética valesse tudo, a riqueza valesse tudo. As pessoas que têm muito dinheiro nunca teriam problemas financeiros. Isso, infelizmente, não é uma verdade no Brasil. Então, quando eu falo das emoções, além dessas questões que o dinheiro traz as nossas maiores inseguranças e incertezas, porque a gente tem muita dificuldade de projetar esse futuro, a gente tem uma série de questões que as finanças comportamentais também trazem à tona. Então, para se ter uma ideia, a gente fala, por que a gente tem tanta dificuldade de pensar no futuro? Por que a gente gasta tudo hoje e não se preocupa com amanhã, sabendo que só 3% das pessoas aposentadas no Brasil vivem com os próprios recursos? Isso em todos os estratos sociais. Todos os estratos sociais? Todos os estratos sociais. Isso assim, a estatística mais otimista, né? Tem umas que são 3%. Mais... 3%. Então, quer dizer que alguém vai sustentar essas pessoas, ou os familiares, ou... Sim, para você ter uma ideia, 25% da classe A no Brasil ainda não tem nenhum investimento, ao passo que 27% da classe D e E tem. Então, isso mostra que é muito mais disciplina, foco, organização, enfrentamento mesmo de tabus. É muito difícil, gente. Eu também não gosto. Eu acho um saco quando eu tenho que sentar com meu marido e a gente bater as contas da casa no final do mês. Não é uma coisa que eu adoro. Não é sexy. Não é. Mas o que eu gosto é de poder proporcionar à minha família conforto, de saber que a minha independência financeira está garantida e como você disse no começo, frequentemente a gente tem que cuidar dela. Uma vez eu estava numa entrevista, até para a Forbes, e aí a jornalista me perguntou, você se considera uma pessoa independente financeiramente? Foi a primeira vez que uma pessoa me perguntou isso, né? Assim, numa entrevista. E aí, com os meus tabus, assim como todo mundo aqui nessa sala, eu parei, pensei, eu falei, sim, hoje, sim. Por quê? Porque eu posso escolher. Porque isso é a independência financeira, não é poder comprar, é poder escolher. Hoje eu posso escolher, mas se eu não
mantiver a mesma diligência que me trouxe até aqui, amanhã eu posso perder esse status. Por quê? Porque a independência financeira é algo bastante provisório, assim como o do esporte, né? Não adianta você pagar academia e o mês inteiro, 8 horas por dia, e nunca mais aparecer, isso não vai dar resultado algum. Tem algo de maturidade nisso também, né? Você olhar para isso, quando você fala, você senta com o seu marido, você fala das contas, você olha as contas, tem uma maturidade onde talvez algumas mulheres, e principalmente quando você fala de uma elite, numa classe A, que simplesmente não quer lidar com isso, não quer lidar com algo que... Então, talvez, se você pegar nas escolas, se você começar isso nas escolas, e isso for mais comum e mais natural, a gente também vai lidar melhor quando tiver que falar isso com o marido dentro de casa, com o companheiro, quando estiver, né, morando com alguém. Olha, eu trabalho há 20 anos só com essa temática de educação financeira. Eu acho que muita coisa já mudou e hoje esse tema já é da base comum curricular. Só que quando a gente está falando de colocar um tema desse na escola, a gente está falando de uma mudança de geração. Talvez a gente veja os nossos filhos terem uma relação melhor com o dinheiro. Mas, de novo, ainda assim vai ser uma relação pautada na emoção. O que eu acredito é que a gente tem que se interessar imediatamente. É uma gestão de crise, o fato de nós não cuidarmos da nossa vida financeira. Então, por mais que seja difícil, e tem pesquisas que mostram isso, tem uma pesquisa da Universidade de Cambridge que chama Investment Phobia, que é a fobia financeira. As pessoas têm aceleração cardíaca quando vão olhar o extrato bancário, quando elas vão olhar a fatura do cartão de crédito. Por quê? Porque elas vão enfrentar as decisões que elas tomaram, e que elas tomaram no impulso, e que ali elas vão encarar uma realidade que talvez elas não quisessem. Mas não cuidar do dinheiro não fará com que o problema desapareça. Ele vai continuar lá e ele só vai piorar. Então, a receita é simples, é fazer sempre pouco por muito tempo, né? Fazer pouco por muito tempo, ser diligente um tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A independência, ela é a eterna vigilância. O segredo da independência é a eterna vigilância. Então, seja isso na dieta, na atividade física e na vida financeira. Não tem a bala de prata. Não. Se tivesse, porque me perguntam, né? Qual claro, é o melhor eu imaginei. investimento? Eu falo assim, olha, o melhor investimento é aquele que vai te colocar mais próximo do seu objetivo. E isso existem vários por aí. Só de saber que tem mulheres falando sobre isso e cuidando, eu já fico feliz. Dri, senta aqui na frente, por favor. A Adriana, diretora do Personalité, está aqui com a gente. É uma mulher que fala, olha ela aí, vem para cá, Adriana, fica aqui com a gente. Adriana, hoje sai nosso café, então. A gente, para contar para todo mundo que está aqui, o Personalité abre hoje um lounge aqui dentro do Cidade Jardim. Depois, quem quiser conhecer, uma agência, né? Dá o microfone para a Adriana. É uma agência aqui dentro. Estou chamando de lounge porque é a forma como a gente vai chamar, né? Como a gente chama de Investment Center lá na Faria Lima, e aqui vai ser o lounge. Boa tarde, gente. É um espaço, num conceito novo, super democrático, disponível para todos os clientes, enfim, de São Paulo, do Brasil inteiro. Para a gente é um aprendizado do que deve ser a relação com o banco no futuro. E a gente está muito feliz dessa parceria aqui com o JHSF. Um espaço no conceito de receber o cliente na nossa casa, né, para resolver questões tão importantes da vida financeira. Ou de soluções de viagem, enfim, sempre com alguém super preparado para ajudar. E, nesse passeio gostoso que é o shopping, poder cuidar dessas coisas de uma maneira mais leve. Então, isso também tem a ver com educação financeira e com trazer o dinheiro para o dia a dia, porque é surreal. A gente convive com o dinheiro no dia a dia, para qualquer coisa que a gente vai fazer, e depois a gente tem dificuldade em falar sobre isso, ou em se programar, ou tem dificuldade em falar com o marido, mas também com a amiga, com dividir a conta, com quem vai pagar o quê. É sempre um tabu, né? Eu vejo a Ana lidar com a empresa ali como presidente do conselho, e com a Japi, com a Astra, que são empresas nacionalmente conhecidas, e eu não vi mesmo esse tabu. Você falando aqui, eu já percebi, então, que foi uma criação, você teve uma educação financeira do seu avô. Como é que você está fazendo para transmitir isso para os filhos? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. De como passar isso para eles. Mas, como eu falei, Alice, eu fui educada pelo meu avô de um jeito que não era a forma como as meninas eram educadas. Não.
Tanto que eu fiz a sucessão dele, eu tenho um irmão mais velho, então a tendência natural... Você falou, eu fui criada como se fosse um menino. Olha que loucura, né? Olha como a porque gente... teoricamente você vai falar assim, Ana, mas você, por ser mulher... Eu falei, gente, eu acho que eu fui educada como se fosse um menino, porque eu nunca me senti menos ou menos capaz de cuidar do meu dinheiro. Pelo contrário, fui educada com isso. Então eu lembro, como eu falei na faculdade, de que a turma, você não vai gastar? Não, o brasileiro não tem o hábito de poupar. Ninguém tem o hábito de poupar. Ninguém pensa... Aí você faz uma analogia com o Ironman. Gente, quais são as questões que você tem que lidar numa prova de 10 horas? Você tem que lidar com variáveis incontroláveis. Você tem que lidar com o mar revolto para todo mundo. Como é que você vai lidar com aquilo? Com o dinheiro é isso. Hoje está tudo bem. E amanhã, se amanhã não tiver? E se você perder o emprego amanhã? Você vai ter que pedir dinheiro para quem? Então, assim, as pessoas não têm o hábito de poupar. Teoricamente, o ideal, acho que a Ana pode falar melhor do que eu, porque ela tem os números maravilhosos na cabeça. Teoricamente, só teria que poupar 30% do que você ganha. Assim, o ideal. É 30%? Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas se você conseguir poupar 10 para quem não poupa nada, é melhor, né? Melhor que nada. E isso no longo prazo, quando você faz um investimento legal, pensando em futuro, você vai investir em renda variável, renda fixa, ou você vai para uma nota de tesouro, ou a Ana também pode falar melhor do que eu, mas depende do perfil de cada um. Você vai precisar do dinheiro para amanhã? Se for precisar do dinheiro para amanhã, não entra no mercado de ações, porque a bolsa tem 1 milhão de oscilações. Então, qual que é seu perfil? E tem os gráficos, né? Você é mais conservador, então vai para o lado... Aí eu posso passar a palavra que ela vai me vender melhor os fundos do que eu. Mas é 30%? Essa é a conta? Esse é o... Olha, uma coisa que eu sempre falo também, gente, ninguém precisa se tornar especialista em finanças, né? O que vocês precisam se tornar é especialistas em vocês, porque existem muitos profissionais competentes no mercado para ajudar vocês nessa tarefa. Mas vocês precisam saber o que vocês querem para começar uma conversa. Então, para definir se 30% é suficiente, você tem que saber aonde você quer chegar. Então, toda maratona começa com o primeiro quilômetro, e se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir. Então, o que você pretende? Eu tenho a teoria das 3 gavetas. A primeira gaveta é aquela gaveta que você abre, tem tudo ali o que você precisa, sabe? O batom, a maquiagem, que você vai usar rapidinho. Ali é aquela reserva que você tem que ter para os imprevistos, e eles acontecem. O carro quebra, o telhado fura, né, filho tem passeio na escola, sempre tem alguma coisa que é a chamada comumente de reserva de emergência. Eu não gosto muito disso, porque para emergências a gente tem uma série de outras coisas, mas para as oportunidades e imprevistos é dinheiro que a gente precisa. A segunda gaveta é aquela para a realização dos objetivos de vida. O que vocês querem? Uma viagem? A viagem é quando? É daqui a 1 mês ou daqui a 1 ano? A gente não materializa os nossos objetivos, e aí a gente fica no mundo etéreo, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Tá bom, eu quero ir para Jundiaí, visitar a Ana, o meu esforço financeiro é diferente se eu quiser ir para o Japão, conhecer os templos. É totalmente diferente. Então, você vai entender qual é o esforço a depender do objetivo que você tem. É a segunda gaveta. E essa gaveta pode ter várias divisórias. Uma viagem, a reforma da casa, troca de carro, fazer um curso fora, mudar de emprego, trocar de carreira. E aí você vai colocando o quanto de esforço financeiro você precisa para completar aquela gaveta. Só que tem uma gaveta que a gente sempre esquece, que é a terceira, que é para o nosso eu futuro. E, gente, o tempo passa muito rápido. Eu tenho 50 anos e sempre me perguntam, mas eu tenho 45 anos, não fiz nada até agora. Use a longevidade ao seu favor. É melhor começar... a Renata Colombo, parceira do Itaú, lá, que eu também tenho uma coluna, um podcast no Investidor em Foco do Itaú Personalité, ela diz, antes tarde do que mais tarde. E a gente não pensa no nosso eu futuro, seja porque a gente tem muita dificuldade de se projetar nesse futuro, porque eu estou vendo muitas de vocês conhecidas, já vi pelas redes sociais, mas muitas pessoas que eu estou vendo pela primeira vez. Eu estou acionando uma parte do meu cérebro, quando eu olho para uma pessoa pela primeira vez, que é a mesma parte que é acionada para eu me projetar no futuro. Ou seja,
o meu eu presente não reconhece meu eu futuro. Então, é muito difícil eu abrir mão de prazeres imediatos, de coisas que me dão conforto, me dão prazer e satisfação, em nome de alguém que eu nem conheço, que é esse eu futuro. Só que, gente, eu futuro somos nós, que vamos viver 100 anos e a gente vai precisar aproveitar melhor a nossa fase de ouro, que é quando a gente tem a nossa plena capacidade de produzir renda, que é quando a gente tem a nossa plena capacidade de poupar, seja lá qual for o percentual. Você acha que o brasileiro tem mais dificuldade de reconhecer o eu futuro? Não. Ou isso é mundial? É nosso, do ser humano. É do ser humano. Do ser humano. Porque a gente ouve falar que os europeus passaram por guerras, e aí eles tendem a poupar mais, eles tendem a se preocupar, como se a gente fosse muito mais... isso como leveza, a gente leva para o lado bom, hein? O brasileiro é um povo leve, alegre, né? Mas, que aproveita a vida. Mas a gente tem a gente tem que analisar muito, o Brasil é continental e a gente olhar por estratos, né? Mas a gente tem aí um jogo de cintura muito grande para administrar os recursos, e principalmente as mulheres. Cada país tem uma influência diferente. Nós somos muito mais convocados a consumir do que a poupar. E aí, historicamente, até outro dia a gente tinha uma hiperinflação, uma moeda instável e uma série de coisas históricas que explicam. Só que a gente já tem uma economia estável há 25 anos, então já dava para a gente mudar algumas coisas. Mudar. Em outros países, essa dificuldade de lidar com dinheiro ela é igual. Eu participei de vários fóruns internacionais por anos, conselhos e tal, internacionais que discutem comportamento e educação financeira, e o que se percebe é que somos humanos, nascemos em locais geográficos diferentes, mas temos as mesmas dificuldades. O que pauta é que o contexto social nos influencia de uma maneira diferente. Então, aqui, a gente privilegia muito mais o consumo do que no Japão, por exemplo, que também é um problema, né? A gente tem que usar o dinheiro é feito para usar, só que não tudo de uma vez e nem em qualquer coisa. Tem uma coisa que você falou também numa das suas matérias, que eu achei interessante, que foi o quanto a gente, nas mídias sociais, influenciadoras, eu acho que você estava falando, a gente projetava uma vida com muito mais consumo, né? E como é que a gente banca a vida do Instagram? E isso ficou na minha cabeça, né? Bancar a vida do Instagram é muito cara, né? A gente hoje conversou aqui com o Pondé e ele falou, é a cultura do marketing. O marketing está ali no osso, né? Então nós todos somos mídia, você também é uma mídia. Então a gente mostra ali um ambiente caro, né? Porque a gente tem que sempre mostrar que está bem, a gente tem que sempre... Como é que faz para você não se perder nessa cultura do Instagram e gastar mais do que você pode? Bom, primeiro que, assim, de fato, ali é um extrato que a gente apresenta. A gente escolhe, né? Eu tenho um Instagram também, chama Dinheiro com Atitude, eu faço um recorte Dinheiro do que eu com quero... Atitude. Dinheiro com Atitude, inclusive, né? Eu faço um recorte da história que eu quero contar. E aquela história, muitas vezes, ela acaba sendo o custo da selfie, né? Quanto custa aquela selfie? O quanto te custou, não só o quanto te custou o sapato que você está usando, a maquiagem que você resolveu passar, mas quanto está te custando aquilo de expectativa, de ansiedade. Então, eu acho que o segredo é jamais misturar o que é imagem e identidade. Muitas vezes Eu acho que tem uma questão muito assim, qual é o objetivo? O que você quer com aquilo? Mas eu acho que esse é um ponto sem dúvida, mas o ponto a gente jamais vai conseguir sentir aquilo que... Porque muitas vezes aí tem um outro comportamento muito legal, que é o seguinte, por que eu compro aquela roupa? Por que eu sigo aquela marca? Ou porque há uma identificação. E acho que o marketing de influência veio para humanizar muito mais essa identificação, e eu acho sensacional. Eu acho... assim, uma baita de uma sacada que marcas e pessoas resolveram usar a sua imagem para fortalecer negócios. A questão é que ali você está projetando uma imagem
E você, às vezes, um consumidor ou uma pessoa comum que olha aquela imagem, ela quer mais do que simplesmente vestir aquela roupa, ela quer sentir aquilo que você está vivendo, ela quer sentir aquela viagem que você está fazendo, ela quer experimentar aquela experiência que você está vivendo. E isso acaba frustrando porque você só vai vestir a roupa. Então, a coluna e a reflexão que eu fiz é isso. Cuidado com a imagem e não se esqueça da própria identidade, porque a imagem hoje é uma, amanhã é outra, você muda de estilo, você muda de marca, você muda de gostos, prioridades, mas a sua identidade, ela se Investir mantém. mais na sua identidade do que na sua imagem. Porque realmente o custo da selfie é alto, sim, né? E você não consegue, a gente não consegue manter isso, né? Foi o dia de refletir sobre essa história da selfie, sobre a imagem que a gente projeta. Agora, Ana, você ali na empresa, lidando com todas as áreas, você é uma pessoa também criativa, né? Para quem não sabe, todos os vasos que estão aqui são da empresa da Ana, se chama Japi. Então, é a maior exportadora de vasos do Brasil. São lindos os vasos, estão aqui. A gente tem 137 tipos de plantas brasileiras nesses vasos. É uma empresa grande, você também contrata designers, você também tem essa cabeça. Como é que divide as duas? Onde que você vai mais? Você acha que o teu lado é mais... Eu acho que eu sou muito racional, Alice. E eu resolvo as coisas rápido. Eu tomo as decisões rápidas, mas sempre baseada no financeiro. Então, assim, tenho tudo que vem. Ah, vamos lançar isso? Eu quero o projeto, eu quero o planejamento, eu quero a estratégia, o payback, né, em quanto tempo eu vou ter retorno do investimento. Então, são variáveis que fazem parte do meu dia a dia. Então, fazem parte da tua cabeça, sim, da não, forma semana como passada, você eles vêm pensa. com valor, assim, reunião de conselho, né? Ah, tem que, não sei o que, máquina aqui, máquina ali, máquina ali. Falei, gente, o que vocês estão questionando? Faz, fecha, tem que fazer, né? Então, assim, depende do funcionamento da empresa. Tem questão assim, depressão, vou cobrir a depreciação dos últimos anos, mas plus what, né? Tipo, enfim, eu acho que essa questão financeira envolve tudo na vida, desde uma ida no supermercado, você olhando o preço de cada produto, ou no posto de gasolina, você presta atenção, por mais que seja centavos. Isso funciona o tempo todo para você? Para mim, o tempo inteiro. Independentemente do valor, do que se tem ou do que se não tem. Se eu estou falando de R$1, eu comparo, gente, R$1 é 60 centavos, entendeu? Pô, é muito mais caro, né? Então, e você nunca sentiu isso como uma coisa, nossa, não, uma mesquinharia, como uma coisa pequena? Posso falar? É porque porque a gente escuta eu acho isso que tem a das história, pessoas, um pouco né? da história da família. Eu botei mais perto, fico alto. Então, assim, meu avô, como você apresentou, né? Realmente, a gente era uma empresa pequena, era marcenaria endividada quando a gente entrou, enfim. Quando a gente não, nessa época não existia, gente. Mas eu fui criada dessa forma, com o espírito de poupar, e minha mãe veio de uma realidade que não era a mesma realidade que eu tenho. Mas meu avô sempre foi uma pessoa que deixou a gente muito pé no chão. Então, a gente tinha uma vida maravilhosa, uma condição maravilhosa, mas é o que eu falei, a gente ganhava presente no aniversário, Dia das Crianças, quando ele fazia alguma viagem para fora. Então, aí você já está criando uma educação, uma cultura. Eu tento fazer isso com os meus filhos, você me perguntou sobre as crianças. Eu tenho uma preocupação muito grande. Então, eu ensino a Nina a fazer pulseirinha. Ela adora fazer pulseirinha. Faz pulseirinha. Nina, mas sabe quanto custou isso? Eu tento ensinar de forma lúdica. Ah, vamos montar um mercadinho em casa? Monta um mercadinho em casa. Aí ela adora. Agora ela faz pulseirinha e quer vender pulseirinha. Ela tem 7 anos. E eu acho ótimo, porque você está criando isso. Então, não ter vergonha de falar disso. Isso não ser um tabu dentro de casa. Tem que ser natural, né? Eu sou formada em comunicação, viu, gente? Eu sou publicitária de formação e acabei entrando na área financeira por acaso. Mas, assim, eu até sou menos organizada com as finanças, mas eu sou muito focada. Então, se eu tenho um objetivo, uma meta, eu vou atrás. E sempre a parte financeira, ela sempre falou mais alto. Eu acho que se isso for uma coisa for falada, na minha casa não se falava muito disso. E quando eu era adolescente, criança, eu comecei a fazer umas pulseirinhas para vender. Fiz a mesma coisa, fui incentivar e depois falou, calma, Alice, também não exagera. Eu acho que tem que ser eu acho que se natural. você incentivar, parece uma coisa...
É estranho para falar para uma criança, mas não é. Parece estranho. Olha culturalmente como é. Não, para você ter uma ideia, assim, eu falo... A gente tem muita gente aqui com criança pequena. Como é que faz para elas entenderem? Para você ter uma ideia, é mais fácil para os pais conversarem sobre iniciação sexual com os filhos do que se conversar sobre dinheiro. Não são raros os casos de famílias que estão passando por dificuldade financeira e não conseguem conversar com a família. Por quê? Porque vai expor ali uma situação financeira? Não, vai expor um fracasso, um desalinhamento de expectativas. Poxa, eu achei que meu pai era isso e não é. A minha mãe era isso e não é. Então, por isso que, de novo, a gente volta para a questão das emoções. Quanto mais natural, melhor. E o que eu indico sempre para as famílias, incluam os filhos nos projetos. A gente deixa os filhos muito alienados. Vão fazer uma viagem, chame os filhos e organize junto as viagens. Falam para eles escolherem onde eles querem ir, quanto vai custar aquele programa, quanto eles vão ter por dia para gastar ou não, qual vai ser a prioridade da família. Se vocês não discutirem isso, vai se tornar um tabu. Eu até brinco, né? Assim, deixa os seus filhos pagarem boletos. Aí todo mundo fala, mas que absurdo, o meu filho paga o inglês dele. Eu pago o inglês dele, eu deposito na conta dele e ele tem a obrigação de pagar o inglês todo mês. Se ele atrasa e tem juros, eu desconto da mesada. Então, é um jeito dele aprender a cuidar das finanças, porque se ele atrasa uma conta, vai ter juros. Se ele deixa de pagar um compromisso, isso vai comprometer a vida dele. Então, são em pequenas coisas que a gente pode envolver os filhos. Eles gostam mais do que vocês possam imaginar. E a gente começa a desconstruir esse tabu que a gente tem dentro de casa para falar do assunto. Ô, Ana, deixa eu fazer um comentário que aconteceu essa semana, que eu acho legal trazer essas coisas de vivência, né? Minha filha, assim, uma mãe de uma amiguinha da escola que é super querida, tal, me chamou para fazer uma viagem de motorhome agora na semana da primavera, né, que eles chamam, que as crianças não têm aula. E aí minha filha veio, ai, mamãe, a gente pode ir de motorhome, não sei o que, assim, uma viagem completamente doida, de 5 dias, Califórnia. Eu comecei a olhar, eu fiquei tentada, gente. Eu tinha vontade de ir. Aí meu marido não podia ir. Eu falei, nossa, eu de motorhome sozinha, mas eu encaro para ele. Já viajei de motorhome, consigo montar, conectar esgoto. Eu me viro, é isso que eu falo quando eu fui criada que nem mulher. Gente, você é tipo, né? Daí eu me viro, aí vou começamos... dirigir lá 8 horas com as crianças. Aí eu cheguei e falei assim, gente, não, eu não vou. Eu viajei em julho, foi uma fortuna. E daria para eu ir, gente? Claro que daria para eu ir, mas para minha filha, eu falei isso. Eu falei, meu amor, a gente viajou em julho. A tia Paula não viajou em julho. A gente gastou mais do que estava programado, porque o euro está caro, a libra também está cara. Então, não vai dar, não vai ter viagem esse semestre. Nós vamos viajar em janeiro. Você se sentiu culpada quando você falou isso? Sim. Alice, não é culpada. No meu, lá dentro de mim, eu falava, ai, eu tinha que proporcionar isso para meus filhos. Que tem, né? Ai, essa oportunidade com as crianças, com mais crianças. A gente fica assim, mas é uma real. Se eu inventar essa viagem, eu vou sair das minhas planilhas, entendeu? Eu sou a louca da planilha, adoro uma planilha, gente. Mas sabe uma coisa também que é importante? Sabe o que você acabou de ensinar para os seus filhos? Autocontrole. Autocontrole é a competência mais importante que a gente tem para a vida. É o autocontrole, porque é quando você consegue brecar algo que você pode decidir de uma maneira um pouco mais refinada. E é isso que você acabou de ensinar para os seus filhos. E você sabe que na moda isso é um problema, porque a moda muda muito, muito rápido, cada vez mais rápido. Você conseguir chegar num lugar e ter esse autocontrole, pensar e planejar é uma coisa... Acho que tem 3 autos importantes, até a gente já fez um conteúdo para o Itaú para isso. O primeiro é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que você sabe o que para você é relevante, o que importa, o que realmente vale a pena, o que para você é valor, não preço. O segundo é o autocontrole, ou seja, você conseguir... Não existe autocontrole futuro, aquela coisa assim, segunda eu começo a dieta, hoje eu vou comer brigadeiro. Isso não é autocontrole. Né? Autocontrole futuro não existe, esse é autocontrole para usar no presente. Bom. Conheço bem esse autocontrole. E é um jeito de você preparar melhor a tua tomada de decisão. E o terceiro, gente, é a autorresponsabilidade. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro financeiro. Só. Seja quem vai receber uma herança, somos responsáveis pelo nosso futuro financeiro. Sem a autorresponsabilidade, a gente também não consegue lidar com essa temática de uma maneira
como se deve lidar. Adriana, elas devem ser suas melhores clientes, né? Porque está todo mundo regrado. Me fala uma coisa, as mulheres que procuram personalité, te procuram mais mulheres ou te procuram mais homens para falar sobre o futuro financeiro? Ué, eu achei que você estava com o... Olha, mais mulheres, graças a Deus. Opa! A gente está nessa... eu acho que a gente está numa crescente. Tá. Né, Há da quanto mulher tempo você está no mercado passando- financeiro? Ai, essa pergunta. Desculpe. Mais de 30. Tá bom. Só para saber que você tem um histórico com Sim, relação a isso. Sim, sim, mas é brincadeira. Mas tenho orgulho de estar mais de 30, mais de 20 no mercado alta renda. E fico muito feliz de ver a evolução do interesse das mulheres Isso. na gestão financeira. Né? Até há um certo tempo era um assunto do homem, todo o dinheiro era só o homem que sabia onde estava investido. E eu acho que as mulheres têm tentado se interessar mais pelo assunto, e que bom que tem parceiros financeiros que também podem ajudar. Às vezes, assim, você começa nas conversas mais simples, porque parece um bicho-papão no primeiro instante, né? Falar de investimento, é renda fixa, é COI, é cripto. Mas, começando do básico, é como vinho. Você começa a experimentar, não entende nada, daqui a pouco... E investimento é parecido. Você começa entendendo, seja da poupança, do CDB, você vai para o multimercado, você vai... Quando vê, você já está entendido o necessário para tomar as melhores decisões ou para ter uma boa conversa, né, com o especialista. E eu fico feliz das mulheres terem acesso a muito conteúdo, o que evoluiu bastante, e se interessarem, né? Porque, às vezes, era deixado muito para o homem para decidir. Essa Eu imagino questão que de no não começo pensar, era o homem. Pensar na independência financeira passa por isso. Tem que entender alguma coisa do mercado financeiro. Ou ter alguém que te ajude. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu trabalhei no mercado financeiro, também trabalhei em banco, em mesa, em tesouraria. E quando eu saí, que meu avô me apertou, para eu voltar, trabalhei aqui em São Paulo, tudo, voltei para Jundiaí. E eu resolvi que eu queria cuidar do dinheiro, né? E aí eu falei, vou voltar, não, vamos, eu vou fazer a gestão. Ele falou, tudo bem, estou sacando daqui, que é isso, nunca passaram a mão na minha cabeça, Alice, que rende 100, na época o CDI era bom ainda também, enfim, hoje também está maravilhoso, mas era 120 CDI. Ele falou, tudo bem, eu estou sacando daqui que rende 120 CDI, você vai ter que bater. Eu falei, ok. Gente, tinha vindo de mercado financeiro, de tesouraria. Não conseguia nem morta bater os 120 CDI. Conseguia. Fazia o que fosse. O que eu fiz? Terceirizei. Porque você não está o dia inteiro olhando tela, eu fazia outras coisas. Então, gente, não adianta vocês quererem achar que vocês vão operar melhor do que um profissional que faz isso o dia inteiro. Aí eu realmente vi que eu não ia dar conta, e aí montei um fundo exclusivo, com gestão discricionária, com tudo, com gente que está olhando, cuidando disso da melhor forma possível e ponderando o meu risco como um todo, né? Questão de risco e retorno. Mas daí isso eu deixo para a Adriana responder para vocês. Mas falam, né, que quando você quer fazer uma atividade física, você busca um personal, você quer um médico, você está com alguma doença, você vai a um médico, aí quando é o dinheiro, você quer cuidar sozinha. Então, Isso que é importante. você precisa de uma ajuda Não profissional. vai funcionar. Mas a mulher e entender e estar lá e não delegar 100%, né? Eu concordo com a Adriana, eu acho que a gente evoluiu muito. Assim, desde que eu trabalho com educação financeira e há 20 anos, o interesse é muito maior, hoje é muito mais vocal, hoje está muito mais disponível a informação. Mas o que eu ainda acho que falta é a gente tomar a frente mesmo, porque há uma diferença entre equilíbrio financeiro, que é muito frágil, gente. O equilíbrio é você ganhar para poder pagar suas contas e você está ali equilibrado. Isso é muito sensível, porque qualquer mudança de variável vai desequilibrar aquela equação. A outra é a independência. Muitas mulheres aqui são independentes financeiramente, mas não têm autonomia para gerir o próprio dinheiro. E a autonomia é você definir os próprios objetivos, você não se envergonhar do seu sucesso, é você buscar alternativas que estejam alinhadas com as suas necessidades e vontades. Eu acho que é aí que ainda a gente precisa mudar uma chave. Posso fazer mais um parêntese aqui? Vamos. Que eu falo E que aí, tem cada tudo a ver com educação também e formação de pequeno, né, de criança de educação. Eu também recebi a minha mesada e eu não gastava e eu era alucinada por mercado. Eu não entendia nada, eu estava no colegial. E eu comecei a operar home broker do Itaú. Isso eu estou falando, gente, de bastante gente há tempo atrás, tá?
muito tempo. Não vou nem falar quanto tempo para não entregar a minha idade aqui. Mas, Eletmei, eu operava Eletmei, não sei o quê. Eletmei é um... Você nasceu É uma gostando sigla. dessas Não, coisas. mas assim, olha, Alice, perdia dinheiro, mas é isso que eu falo da responsabilidade. A sua responsabilidade e o seu risco. Você fala, não, eu vou administrar meu dinheiro e eu vou correr o risco. Obviamente, eu fazia o que eu podia brincar e correr o risco de perder, ou que não ia fazer falta, não tinha que, enfim, não tinha que alimentar filho, entendeu? Não vou... Mas você gostava desse assunto, desse Eu tema, gostava, né? e Ainda de gosta. educação. E a questão de você assumir as suas responsabilidades. Ah, eu vou operar? Vou. Bom, e se a ação cair pela metade amanhã e eu precisar vender? Não, eu não precisava vender, eu vou segurar. Então, esse conceito da educação, de você ser dona, o ônus e o bônus, você assumir, eu acho também é uma questão de educação, que vem de... E a gente está aí preparando as próximas gerações para fazer isso, né? Porque é isso que a gente tem que fazer aos poucos e é ótimo ter a ajuda de vocês e poder trazer isso para perto. Eu acho que trazer o banco como imagem, daquela coisa distante. Ai, meu Deus, vou ali no banco para trazer uma coisa muito mais perto, como vocês estão trazendo. Que eu acho que isso é importante, Adriana. Isso muda tudo. E evoluiu muito o mercado financeiro, né? É. Principalmente na questão de investimento. Hoje, todo mundo pode contar com um especialista. Isso. Acho que tem, sem dúvida, estabelecer uma relação de confiança, que é muito importante. Eu brinco que o melhor investimento é aquele que você dorme tranquila, né? Que está combinando com os seus sonhos, com o que você planeja, com o seu apetite de perder versus o quanto você quer ganhar. Então, tem muita ajuda hoje, né? Eu gosto muito de uma frase que é: culto é aquele que sabe onde encontrar o que não sabe. E tem muita ajuda disponível para a gente confiar no primeiro momento e vai aprendendo junto à medida que as decisões vão sendo tomadas, né? Então, não estamos sozinhas. Obrigada. Posso fazer um último comentário, Por gente? favor. Ó, se ter pouco é um problema, né? Que a gente às vezes não tem aquela reserva da primeira gaveta e a gente passa apuro para pagar ali aquelas coisas que as eventualidades que sempre acontecem. Tem uma coisa que as pessoas falam um pouco, que eu gosto sempre de reforçar. A gente também não entender qual é o nosso suficiente é um problema tanto quanto. Uau. Ou seja, se você ter pouco é um problema, não saber qual é o seu máximo também vai fazer com que você tenha uma vida de trabalho, de correr atrás, de buscar o dinheiro, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, definam também para vocês o que é o suficiente, porque tudo que vocês ganharem a partir dali vai ser por puro prazer. E eu acho que é essa viragem suficiente é tão raro hoje em dia, porque parece que nada é suficiente nesse mundo de excesso, né? E é quando você entende o seu suficiente que você se permite fazer as escolhas. Então, porque às vezes eu acabei de sair de uma transição de carreira e eu tinha uma meta financeira. E eu falei, o dia que eu atingir esse objetivo, eu vou optar por fazer outra coisa. E foi tão libertador, porque foi exatamente isso que eu fiz. E eu me lembro que quando eu fui pedir a demissão, a pessoa falou, poxa, fica aí mais 1 ano, 2 de bônus, a gente sabe o mercado financeiro paga bons bônus. E aí eu parei para pensar, eu falei, se eu ficar aqui por este motivo, eu ficarei mais 10 anos. Então, descubram qual é o seu suficiente, porque mesmo que vocês ultrapassem em 10 vezes, vocês encontraram o que para vocês vai permitir a tão sonhada liberdade que é poder escolher e não necessariamente ter. Obrigada, excelente. Vamos fazer 2 perguntinhas rapidinhas aqui para a gente se preparar para a próxima mesa. Não. Alô? Agora tá. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou a Paulinha Sampaio, de Fortaleza. Muito incrível ouvir vocês duas. E por muito tempo, acho que acendeu assim uma estrelinha na minha cabeça, uma luz. Por muito tempo eu achava que eu não sabia nada de educação financeira. Eu realmente não tive essa base em casa, mas eu sempre tive muito foco e muita disciplina em tudo que eu queria, tudo que eu sonhava. Eu traçava todas as estratégias do que eu ia conseguir, o que eu ia ter que fazer para conseguir chegar até lá. Então, eu poderia não ter a base da educação financeira, mas eu tinha o foco e a disciplina. E hoje, como eu tenho condições de ter o meu dinheiro, né, o que eu entendi? Eu não preciso saber de tudo. Eu sei ganhar o dinheiro, então eu posso ter a melhor pessoa ao meu lado, né, que seria o Itaú Personalité, me dando os melhores conselhos. E eu casei com uma pessoa que vem de uma empresa familiar, que tem toda uma base, uma estrutura financeira, que nasceu nisso. Então, eu também tive esse suporte, esse olhar, olha, se você está recebendo X,
Que tal você colocar desse tantinho todo mês? Você vai continuar podendo comprar suas coisas, suas bolsas. Mas você foi se interessando, Paulinha. Eu fui me interessando. Eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço e eu amo dinheiro, eu amo juntar o meu dinheiro. E eu tenho um plano de todo mês colocar um valor e em X anos eu ter um valor X. E desse valor vai ser, sei lá. Agora a gente vai viver no mundo, vamos mudar, vamos viver assim, os dois, casal, e a gente tem um filho de 7 anos. E sempre foi uma coisa que me preocupou muito. Como passar uma boa educação financeira para o meu filho, uma boa relação com o dinheiro, porque diferente de mim, ele nasceu numa família de super empresários, um menino que já nasceu herdeiro. E eu sempre fui uma pessoa que o ser sempre foi acima do ter. E a família do Felipe também. E essa era a minha preocupação. Como fazer com que o meu filho seja muito mais do que o ter? E como dar essa noção de valor? Então, eu queria só compartilhar uma coisa que a gente fez recentemente. Ele tem uma mesadinha pequenininha e ele tem as obrigações também na mesada dele. E a gente foi passar uma temporada agora em Londres. A gente sempre faz um summer camp, todas as férias, né? E aí, nessa temporada, a gente fez um desafio para ele. Olha, você tem 15 dias para você pegar um quebra-cabeça do Brasil e você aprender todas as regiões e todos os estados. Se até o dia da viagem você conseguir, você vai receber 100 pounds e é o que você vai ter para a viagem para comprar o que você quiser. E ele, 100 pounds? Quanto é isso em reais? E a gente, dá 700 reais. Quantas semanas da minha mesadinha eu teria que juntar até eu ter esse dinheiro? Aí quando a gente falou isso, tá topado, topei. E aí ele ficou estudando. No dia da viagem, a gente indo no carro, ele acertou tudo. Ele ganhou o dinheiro. Ele entrava em todas as lojas, olhava. Mas 10 pounds? Muito caro. Mãe, isso aqui não vale a pena. Eu falei, também acho que não vale. Moça, can you make a discount? Não vou levar, não. O valor é outro do que se fosse eu chegando em todas as lojas e comprando tudo para ele. Como que eu ia passar um valor? Né? Então, assim, por muito tempo achei que eu não tinha zero noção. Mas eu vi que sim, do meu jeito, da minha maneira, eu estou ali no foco e na disciplina. Está transmitindo isso para ele. Exato. Eu só queria compartilhar e agradecer. Foi incrível, assim, maravilhoso. Obrigada, meu amor. Eu queria falar também. Na verdade, eu queria fazer um depoimento pessoal para o Itaú Personalité. Parabéns, meninas. O máximo ouvir vocês falarem. Várias coisas que você falou levantaram uma luz, a Alice sabe, acenderam a luz. E eu queria dizer que quando eu sou uma pessoa muito real, quando eu vou fazer alguma divulgação, ou que eu quero conhecer um novo parceiro, eu preciso viver aquela experiência primeiro. E aí, quando a gente falou de Itaú Personalité, eu falei, bom, será que pela primeira vez, porque a gente sempre delega para o marido, para o pai, alguma coisa, será que pela primeira vez eu vou fazer isso sozinha, eu vou ter uma conta e vou fazer? E eu fui, experimentei, e acabei de falar para ela lá, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu tenho um consultor em Brasília que eu adoro, consegui poupar muito, estou, assim, muito de parabéns, graças Depois você fala no ouvido da Adriana quem é. Olha lá, a gente nem sabia que ia ter propaganda assim. É Marcelo. Ó, Marcelo, pronto. Super obrigada. Marcelo de Brasília, já está aqui no palco. Dani, vamos lá, você, a gente acaba. A Dani entrou na F-Hits, ela já era a pessoa que sabia do dinheiro, que entendia do dinheiro. Primeira conversa, ela é uma pessoa fofa, super fofa, assim, legal, parceira. Mas a primeira conversa ela falou de dinheiro. E foi uma coisa que eu falei, gente, ela veio assim com a cabeça, Alice, é assim. Eu seria muito a favor de ter a educação financeira desde a época da escola, né? Eu acho que é uma coisa que falta muito, isso. Hoje em dia, em casa, a gente tenta ensinar, o Wolf trabalha, meu marido trabalha no mercado financeiro, ele tenta ensinar para a Gabi um pouco, mas não é a mesma coisa de que você aprender na escola. E eu acho que, já até comentei, eu não lembro se aqui ou no evento do Itaú Personalité, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? E aí, com 20 anos, quando eu conheci o Wolf, ele falou assim, tá uma bagunça a sua vida financeira, pelo que você está falando, e eu vou te apresentar uma pessoa para te ajudar. E quando ela me conheceu, uma mulher também que eu me identifiquei muito, que me ajuda até hoje, ela está na minha vida presente até hoje, eu estou com 39 anos, então, caramba, uau, a vida passa rápido. Eu conheci ela com 20, gente, realmente passa rápido. A vida passa rápido. E ela
assim, ela me falou uma coisa que me marcou muito, né? Eu comecei a trabalhar com 12 e com 20 ela falou para mim assim, você trabalha para pagar as despesas da sua família. Você não está conseguindo reservar, você não está conseguindo fazer esse dinheiro render, né? E aquilo para mim foi muito forte, porque você imagina uma menina de 12, 13, 14 anos viajando o mundo afora por tantos anos e frustrada por estar simplesmente trabalhando para pagar as despesas de uma família, né? E, assim, foi muito duro para mim ouvir aquilo. E foi então que ela começou me apresentou uma carteira diversificada, investindo em ações, renda fixa, derivativos, e isso foi o que me trouxe muita segurança financeira para eu conseguir realizar os meus sonhos. Hoje eu quero chegar no X, no budget, é difícil pra caramba, né? E eu olho para trás e falo, gente, eu trabalho há tantos anos, não consegui ainda, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. E quero muito poder passar isso para a Gabriela, para a Rafaela, para o Armando, meu bebê que está aí também, de dar o exemplo de trabalhar e de fazer a sua reserva. Quando a Alice me conheceu, que realmente eu falava do dinheiro, é porque eu acho que assim, tinha até um trauma de trabalhar tanto, de não conseguir fazer aquele patrimônio, né? Hoje eu estou muito feliz com que eu Mas com é esse até um equilíbrio. tabu no que a gente trabalha. Acho que talvez ninguém foi tão direto comigo quanto você. Você é a dona Lala Noleto, que você está de novo. Dona Lala chegou e falou assim, eu preciso ganhar dinheiro. Tá bom. Não, eu estou falando sério. Você entendeu? Eu falei, eu entendi. É sério. Se eu não ganhar dinheiro, eu vou voltar aqui e vou falar para você, eu não ganhei dinheiro. Então, essa clareza é muito importante, porque aí, assim, eu como a pessoa que mentora e que vai, é importante ter essa clareza. E às vezes a pessoa fala, não, está tudo bem e tal, e eu sei que não está tudo bem, eu sei que ela não está conseguindo falar aquilo que ela gostaria. Então, acho que esses papos vão mudam a gente está aqui falando normalmente, né? Não é um tabu. E é qual importante. seria o momento de falar para essa menina que está começando a falar, você precisa de alguém para fazer a sua gestão patrimonial? Essa é a minha pergunta. Você entende? Para eu não chegar depois de 8 anos trabalhando e falar, nossa, estou trabalhando tanto. Tem tantas meninas aí perdidas, né? A gente viu agora um caso de uma menina super conhecida que ganha seu dinheiro há anos e estava ali, provavelmente os pais não sabiam também direito como cuidar daquele dinheiro. E tem muitas meninas novas que começam assim. O que você falaria para essas meninas jovens que ganham seu dinheiro? A gente estava aqui com a Pietra agora, que ela teve que sair 15 legal anos. essa tua pergunta. Inclusive, ontem a gente gravou um episódio do podcast que deve ir ao ar daqui 2 semanas, falando justamente desse caso aí que você menciona, e o conselho. Seja para montar uma empresa, seja para começar um negócio, vocês que trabalham com marketing de influência, comece desde o alicerce com ajuda profissional. Ninguém consegue reunir todos os talentos. É verdade. Hoje eu trabalho de maneira autônoma e assim, eu não tenho todos os talentos, eu não sei negociar o contrato. Por quê? Porque o contrato sou eu. E há uma confusão entre preço e valor. Uma coisa é o preço que eu cobro, outra é o valor que eu entrego. Eu tenho uma pessoa que faz isso, eu tenho uma pessoa que gere os meus recursos financeiros, tenho uma pessoa para cuidar da tua contabilidade, do teu administrativo. Isso não é despesa, isso é a estruturação da tua empresa, que hoje é pequena e pode virar um baita negócio. No caso, a gente sabe, né, que o dinheiro ele é um indutor de conflitos para muitas famílias e para muita gente. Quanto mais profissional isso for possível desde o início, melhor. E tem muita gente boa que sabe fazer isso. A gente não precisa confundir os papéis. E acreditem, ninguém tem todas as competências. Então, uns sabem fazer bolo e outros sabem vender bolo. Então, o que você sabe fazer? Vender ou fazer? É isso que você tem que entender. Por isso, tem que delegar para as autoconhecimento. pessoas te ajudarem, né? Você não é nada sozinha. Você Não. precisa de uma ajuda, né? Em todos os setores. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Uma delícia. Vamos trazer sempre essas conversas aqui para a gente.